Olá, você amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet e também nas redes sociais. Está no ar mais um programa Contra-Ataque, esse bate-papo esportivo semanal com personalidades esportivas de Pomerode e também da região. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, sempre aí toda sexta-feira com convidado aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Semana passada a gente conversou, né, com o Zé Maria, né, na primeira parte aí da nossa entrevista, até porque esse homem tem muita história dentro do futebol profissional e também do amador, né? Ele contou um pouquinho as histórias, as vivências dele dentro do futebol, os títulos que ele conquistou, principalmente aí a Copa do Brasil de 1992, pelo time do coração dele, o Internacional. Só que, infelizmente, ele também teve uma lesão aí que o fez aí se afastar um pouco dos gramados, e acho que foi um pouquinho também a partir dessa lesão que a tua carreira também começou a definhar algumas outras passagens também na tua vida, que você realmente pensou aí em desistir e deixar o futebol profissional um pouquinho de lado, né, Zé? Primeiramente, obrigado mais uma vez nessa segunda parte da nossa entrevista. Não, que isso, né? Sabe, pra mim, é uma satisfação estar aqui contigo, né? Porque assim, cara, se nós deixar, como falamos, né? Programa anterior, é história. Com certeza. Não, eu falei, se deixasse falando, e até meia-noite conversando, né? Por isso a gente dividiu esse programa em duas partes. Foi a partir mesmo da tua lesão, então, que realmente a tua carreira profissional começou a decair um pouco? Sim, foi, porque assim, junto com a lesão, depois logo em seguida também, aí eu fiquei 2 anos sem poder atuar, né? Aí nesse tempo eu também me separei, no meu primeiro casamento, né? Então, quer dizer, aí eu, sabe como é que é? Veio tudo de uma vez, Veio né? tudo de uma vez, né? E naquela época, assim, não tinha aquele pessoal por trás de ti, tem que fazer isso, aquilo, como hoje em dia tem, né? Sempre tem um assessor, né? Só que naquela época o nosso assessor era a nossa consciência. Às vezes a consciência não falava o que tinha certo. O direito a consciência nunca falava, né? Naquela sempre época. o esquerdo. Sempre era o esquerdo, né? Não tinha coisa. Então, quer dizer assim, foi, mas aí eu voltei a atuar novamente, né? Joguei lá voltei no Rio Branco Americana, aí atuei no União Barbarense, né? Aí só que chegou uma época que eu falei assim, não tá dando, vou voltar para minhas origens, não quero mais o futebol. Aí eu voltei para casa dos meus pais, e aí voltei a trabalhar, normal, sem tocar tua vida, tudo. né? Fui tocar minha vida, não queria mais. Aí, como eu estava na minha cidade, estava jogando minha bolinha, né? Trabalhava, jogava minha bolinha, comecei a jogar um amador na minha cidade. Aí nisso, o nosso presidente do nosso clube amador, do Cassino Futebol Clube, né? Era o mesmo presidente que era do São Paulo de Rio Grande. Né? São Paulo que disputa a primeira Que divisão disputa do a primeira Gauchão, divisão né? Gauchão, isso. Agora, infelizmente, caiu, né? Mas disputou Mas esse ano. disputou esse ano. Né? Aí ele pegou, vai jogar profissional novamente comigo. Eu falei, não quero mais jogar, cara. Não, tu vai jogar profissional novamente comigo. Tu ainda tens condições e... Aí sim, aí com incentivo também todo. Aí eu sentei com meus pais, tudo, e meus pais incentivaram, eu voltei a jogar profissional. Aí voltei aquele ano com o São Paulo de Rio Grande, fizemos uma boa campanha. Aí no ano seguinte eu fui jogar no rival, voltei para minhas origens mesmo, né? Para o Esporte Clube Rio Grande, que estava na Série C do Gauchão, aí a gente subiu o Rio Grande para a Série B. Aí depois daí eu voltei, eu fui jogar no Bagé, né? Na cidade de Bagé, e depois do Bagé eu joguei no rival também, que era no Guarani de Bagé. Joguei nas 2 equipes. Só que aí na época no Guarani de Bagé já estava 6 meses sem receber. E eu já estava já com a minha atual esposa, né? Que a gente namorava, tudo. Aí a gente sentou, conversou tudo, assim, nós queria construir família novamente. Então não tinha como ficar dessa modo. Tinha que ter um dinheiro para sustentar, né? Tem que ter uma renda, né? Uma renda, e fora isso eu tinha um filho do primeiro casamento, né? Então tinha que arcar com as minhas consequências. Com certeza. Aí eu voltei, escolhi para minha cidade, voltei a trabalhar na minha cidade, eu trabalhava num posto de gasolina. Aí um colega voltei a jogar o meu amador, né? Uma coisa que futebolzinho não dá para ficar apagado. Não tem como ficar sem, né? Não tinha como ficar sem. Como a gente comentou no programa passado, né, que é a cachaça, né? Então realmente não tem como viver sem o futebol, né, Zé? Tem como viver sem o futebol. Aí jogando no amador, aí eu voltei
a reencontrar o Ronaldo Pagano, né? Que morava aqui em Pomerode. Foi um dos meus primeiros treinadores na época de moleque, né? E aí ele pegou e fez um convite para mim vir para cá, para Pomerode, né? E eu falei, pô, coisa aí, um desafio, tudo. Aí eu sentei, coisa como eu sempre gostei de desafio, vamos embora. Nunca tinha ouvido falar da cidade de Pomerode? Não. Não conhecia aqui a região, nada? Não conhecia nada da região. Veio na cara e na coragem. Vim na cara e na coragem. A única coisa que o Ronaldo falou, ele falou assim, só não te assusta muito, que lá é uma cidade colonizada alemã, né? Pela colônia alemã foi colonizada. Eu falei, cara, não tem que me assustar, né? Eu acho que do meu jeito eu vou ser bem recebido, depende de mim. Aí eu vim pra cá e eu fui recebido pelo seu Cid Pedrini, pela família Pedrini, que era o presidente do Floresta na época. Eu vim para jogar Cid Pedrini, né? o seu Cid Pedrini, saudoso. Isso foi em 2004, né? Isso, em 2004, saudoso seu Cid. Aí o seu Vanderlei tinha do Black, né? Aí eu comecei a trabalhar na do Black e jogar no Floresta. Também não posso esquecer do pequeno, né? O Cidinho, porque... Com certeza. Alcides Hackbach. Esse mesmo. Aí o Outro Alcides, entusiasta, né? outro Do entusiasta, futebol, né? do esporte, de maneira geral, né? Sim, aí o Cidinho sempre me acompanhou, fazia documentação, a cidade sempre me acompanhou, estava sempre do meu lado, né? E assim, eu fui super bem recebido. Que as pessoas falavam, vai ter preconceito por causa da tua cor, que não sei o quê. Cara, eu não posso reclamar, porque realmente... Nunca sofreu nada disso, Zé? Não sofri, e outra coisa também, cara, a minha família não sofreu, sabe? Porque não adiantava eu não sofrer e a minha família sofrer, sabe? Então, quer dizer, em momento nenhum a minha família sofreu. Sempre fomos bem recebidos, sabe? Pô, eu quando cheguei, ia em casamentos, aqui fui sempre convidado para casamentos, aniversários, sabe? Chegava lá e era só nós, de cor, sabe, assim, as coisas que, né? Pessoal falando tudo, eu às vezes perguntava o que ele tá falando, sabe? Tinha muitas coisas, quando eu trabalhava na do Black, o pessoal falava muito em alemão. Muitas coisas eu aprendi lá, sabe? Que é metido, o que tá falando? Não sei o que, o pessoal quer saber mesmo assim, sabe? Então... O que tu fala em alemão hoje em dia, Zé? Cara, só porcaria. Isso eu não esqueci. Só o que não deve, né? Só o que eu não devo, isso eu não esqueci, cara. Mas geralmente é isso assim, eu não né, esqueci. Zé? Deixa eu até te fazer uma pergunta, até os internautas podem estar estranhando, né? Que na fase dele de profissional lá do Rio Grande do Sul, ele fala Rudinei, que é o nome dele. Mas aqui ele é conhecido por Zé Maria. Por que você lá no Rio Grande do Sul era Rudinei e aqui em Pomerode virou Zé Maria, Zé? Não, assim, né? Continuo sendo o Rudinei, né? Que a umidade continua, então eu continuo sendo o Rudinei, né? Não é nada que tenha um apelido e aí com certeza, subir. Né? Não, é que assim, ó, o Ronaldo, quando me trouxe pra cá, pra Pomerode, né? Cara, ele me conhecia já, Deus moleque, como Zé Maria, que era meu apelido na minha cidade por causa do meu irmão. Ah, isso já vinha de lá, então, da infância, Já vinha, né? da infância. Meu irmão, como ele era lateral direito, naquela época o Zé Maria do Corinthians estourava e ele era o mesmo estilo. Era um jogador forte, né? E aí colocava o apelido dele de Zé Maria. E como eu sempre andava junto, irmão do Zé Maria. E aí o irmão do Zé Maria, acabou seguindo o apelido, né? Para não ficar, então, irmão do Zé Maria, você, na tua vida profissional, então, adotou Rudinei como nome, né? Sim, até que quando eu cheguei no Inter, né? Até o seu Abílio do Rei, falecido Abílio do Rei, saudoso, né? Ele chegou e perguntou, não tem nenhum apelido, alguma coisa, né? Eu falei, não, tem meu apelido, Zé Maria, que é de lá. Não, garoto, Zé Maria não, esse não dá. Então vamos ficar com o Rudinei, então. Então fica ali que é melhor, Fica assim com o Rudinei, né? Então ficou o Rudinei e pronto lá, né? E aqui em Pomerode você jogou por quais equipes? Claro, começou no Floresta, né? E conta um pouquinho tua trajetória dentro do futebol amador aqui em Pomerode. Cara, aqui em Pomerode eu joguei no Floresta, aí joguei no Botafogo, onde eu fui campeão da Copa Kaiser, né? As coisas aí joguei no Vera Cruz, que fui campeão municipal pelo Vera Cruz. Joguei também pela Associação da Miller, né? Que aí fui campeão da Miller também no campo, né? Que a gente foi campeão. Até naquela oportunidade, eu me lembro, a gente fazendo aí a cobertura, né? Até você estava voltando de lesão, não tinha jogado, estava retornando. Até o Cidinho te colocou nessa equipe, eu me lembro muito bem,
para ser, digamos, aquele paizão para essa garotada que a Miller tinha, né? Eu acho que também foi um título bastante emblemático para ti, porque tu pôde auxiliar na formação desses garotos da Miller que jogam juntos já há muitos anos e que vêm desde criança jogando juntos. Conta para nós aí como é que foi esse título na Miller. Esse título na Miller foi muito importante, porque aí a gente vê assim, ó, é uma família, né? Não é uma associação, é uma família, né? Muito apaixonada pelo futebol, né? Então, quer dizer assim, cara, para mim foi interessante, porque assim, eu tinha um pouco passado a experiência, sabe? E muitos me escutaram, né? Tanto que depois até eu me machuquei jogando, que eu tirei a clavícula do lugar, e a parte finais eu não pude jogar, né? Mas acompanhei o pessoal, jamais eu deixei, tinha jogo, eu estava em campo lá, eu ia no vestiário, falava, incentivava, sabe? Para mim foi um grande aprendizado, mas eu acho assim, o aprendizado maior, onde eu consegui expor bastante coisa, foi na época que eu fui jogar no Veracruz. O ano que a gente ficou campeão municipal no Veracruz. Também foi uma passagem legal para ti? Sim, cara, e assim, para mim eu acho que foi uma passagem marcante, tá? Porque o Becão, né? Todo mundo conhece, né? Nilson Beck. O Nilson Beck, né? Assim, porque assim, eu tava meio desiludido, porque um ano anterior eu tinha jogado na equipe, e os caras falaram assim, esse aí tá velho, tá acabado, tá? Falaram na minha cara isso, né? Tá velho, tá acabado, não consegue mais dar nenhum chute, não sei o quê. E na última semana de inscrição, eu encontrei o Becão, e o Becão chegou pra mim assim, ô Zé, não vai jogar com ninguém? Eu falei, não, Becão, não tem mais, os caras falam que eu tô acabado, que não sei o quê. Aí o Becão chegou assim, não, cara, eu quero tu lá com nós lá, e eu sei que tu vai dar a volta por cima. Nós vamos ser campeão no Veracruz, eu sei que vai dar a volta por cima. Então, assim, foi uma palavra que me incentivou. Eu só vou falar com o Zauri, que o Zauri vai ser o treinador, e vou falar com o Zauri para ver se o Zauri vai tirar. Até para não decidir sozinho. Para não né? decidir sozinho, né? Porque a inscrição acabava, acho que me encontrou uma segunda-feira e a inscrição acabava uma quinta. Aí não tinha mais prazo para inscrever nenhum atleta. Aí ele pegou, ligou na mesma hora para o Zauri e falou, não, Zé Maria, eu quero. Quero porque eu quero ele aqui. Até ficaram, de repente, admirados que você não tinha fechado com nenhuma equipe, né? Eu quero ele aqui, não tem problema nenhum. Aí eu peguei, fui, aí eu coloquei na minha cabeça e falei, Becão, eu sei que nos primeiros jogos eu não vou estar 100%. Né? E nem quero que vocês me coloquem por causa de nome. Eu vou buscar essa posição junto com o pessoal. Aí eu comecei a correr, comecei a me cuidar, né? E aí, daí pra frente, eu comecei com isso, eu comecei a ganhar respeito dos atletas que estavam lá. E muitos atletas me escutavam bastante. Não só eu. Que naquela época era eu e o Pelé, os dois mais velhos. Tanto que o pessoal ainda brincava com nós. Pô, os dois velhos são os dois volantes da equipe. O pessoal falava, vamos passear em cima dele. Sim, né? Pô, vamos passear em cima dele. Só que não foi assim. Foi diferente. Quem passeou foram vocês, né? Quem passeou foi nós, sabe? Porque assim, ó, cara, e assim, ó, e o respeito que o pessoal tinha por nós é muito importante, cara. É muito importante mesmo. Todo mundo. Nós podia falar, aconteceu coisa, porque no começo a gente não estava encaixando. Porque se tu te lembrar, eu acho que nós se classificamos em último. Sim. E acabamos sendo campeão. Tá? E assim, ó, e não estava encaixando, e chegou uma hora que eu, Pelé, chegamos e reunimos o pessoal, ó. Ou é assim, dessa maneira, ou isso não vai andar. Sabe? E o pessoal acatou. Vocês querem ou não querem? Nós não estamos aqui para estar brincando. E o pessoal veio, não, nós vamos com vocês até o fim. Teve jogadores que na hora não aceitaram bem a cobrança, e aí não quiseram mais, tá? Só que aí depois quiseram voltar. E nós falamos, vai voltar, não vai pedir desculpa pra nós, vai estar no meio do grupo e vão pedir desculpa no meio do grupo, tá? E foi o que aconteceu, a pessoa teve humildade bastante. E também uma virtude, né? Vim ao meio do grupo, pediu desculpa pro grupo e chegou na final contra o Caramuru, ajudou muito nós, sabe? Então, quer dizer, foi um título de família, foi um título aí que todo mundo queria. Então os dois, né, tanto da Miller quanto esse do Veracruz, ficaram marcados então na tua história, Sim, né? ficaram marcados aqui. Né? E... Dadas as devidas proporções, pode-se comparar, digamos, a um título da Copa do Brasil?
Cara, assim, são situações diferentes, né? Sim, claro. Porque título é título. É a mesma coisa assim, que eu digo assim, da proporção diferente que eu pergunto pra ti. Tu tens teus filhos agora, Sim, né? com certeza. Se nascer mais um filho teu, Da mesma maneira. tu vai ter a mesma emoção Com da certeza. mesma maneira, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, pra mim, são emoções diferentes, lógico. Mas a alegria é Mas a a mesma. alegria é a mesma, Aham. sabe? São emoções diferentes. São situações diferentes, sabe? Mas a alegria é a mesma, não tem essa. Não é porque eu tô jogando um amador que eu não quero. Não. Eu entro num campeonato, eu quero ser campeão. Eu não entro, vou entrar para participar. Não, então eu já nem entro. Sabe? Eu entro porque eu quero ser campeão. Sempre foi assim competitivo. Sempre fui, cara. Sempre na minha vida. Sempre. Não consigo me ver não sendo competitivo. Tanto que você também foi campeão no João Pessoa, né? Você me contava, né? Sim, lá fui convidado para jogar em Jaraguá do Sul. Aí eu fui pro João Pessoa, aí ficamos campeão no João Pessoa lá também. Um título também que foi bem brigado, sabe? Foi um título com apoio de todo mundo mesmo. Diretoria, torcida junto, família que sempre acompanhou, sabe? Então foi um título muito bom. E como você é movido a desafios, né? Acho que logo depois também veio a fase que você resolveu mudar totalmente de lado, né? Eu digo que às vezes veio o lado louco do seu Zé Maria, né? E ele resolveu aí enveredar pelos lados da arbitragem, né? Muita gente pode dizer, vai pagar os pecados, né? Tudo que ele fez com os árbitros agora ele vai sentir na pele. Mas foi realmente isso no teu sentimento? Era um desafio que você queria? Era uma coisa nova que você buscava? Como é que surgiu aí essa oportunidade de você, no começo aí, claro, ser árbitro, né? E hoje atuar aí como mesário nos jogos aí, tanto do Futebol 7 quanto do futsal e também do campeonato da Liga Pomerode? Cara, assim, foi um desafio, sabe? Foi um convite que me fizeram, eu fiz um convite. No começo eu comecei no começo foi como delegado, aí depois ele falou assim, não, tu não quer ser auxiliar? Tu conhece futebol, tudo, sei que vai ser um bom auxiliar. Aí eu peguei auxiliar. Aí depois teve o curso de arbitragem pro Sex Society. Aí eu peguei e fiz também. Gosto muito também de apitar. Só que eu achei que eu poderia ajudar muito mais a liga em outro sentido. Sendo como delegado, tá dando suporte para arbitragem, tudo, sabe? Aí eu parei de arbitrar nesse sentido. Que eu achei que no meu modo de ver, eu achava que eu era mais importante nessa parte. Mas não se arrepende, né, do tempo que você atuou como árbitro, né? Não, Bob, porque assim, até assim, ó, cara, tem pessoas que, claro, não vou dizer, o árbitro não erra, não sei o quê. Só que assim, se eu errei, tá? Mas na minha convicção eu estava certo. Sim. Então são opiniões. Então a minha opinião estava correta. Não posso, se o cara fala assim, mas eu vi outro. Cara, é o julgamento dele e o meu julgamento. Então, quer dizer, em momento nenhum eu não me arrependo. Até porque a gente sabe que muito do que o árbitro vê, do que ele apita, é interpretação, né? Sim, e outra coisa assim também, né? Tá falando, quando eu apitava, os caras queriam fazer umas coisinhas aí que não dava. Eu passava no ouvido deles e ainda falava, levanta que isso aí eu fazia muito quando jogava. Então tu tinha esse feeling justamente, né? A questão de ter sido jogador de futebol, então te auxiliou também na condução das partidas, porque você entendia a linguagem da boleiragem, você sabia quando um jogador de repente estava encenando, queria cavar uma falta, porque você vivenciou isso na pele. Então, para ti, o fato de ter sido jogador te auxiliou quando você foi árbitro. Sim, isso me ajudou muito, porque eu sabia a hora que... E assim, outra coisa, tu conhece o jogador quando ele sofre realmente a falta e quando ele está encenando, sabe? Por mais que, não sei, não, sabe? Então, quer dizer, tinha jogador que às vezes, pulava antes do cara, né? E chegava, professor, eu pulei para ele não fazer a falta em mim. Então, quer dizer, tu pulasse antes para ele não fazer a falta em ti. Então não foi falta. Então não foi falta, sabe? Né? Mas ele ia me acertar. Espera ele te acertar. Aí eu dou a falta e dou o cartão. Espera ele te acertar. Mas então tu fugisse da falta, fugisse do contato. Não é falta. E como é que foi, principalmente no começo, de repente apitar jogos de pessoas com que você tinha atuado dentro de campo? Era uma sensação estranha? Como é que você conseguiu lidar com isso, Zé? Não, isso é tranquilo, porque é melhor ainda. Porque assim, tu consegue falar com a pessoa chamando ela pelo nome. Não precisa, fulano tal, número tal, quem é, não. Aí tu chega, né? Bob,
Pô, faz favor, repõe a bola mais rápido, né? Então, Sim. tu chama a pessoa pelo nome. Tu tá tendo um respeito e a pessoa sabe ao mesmo tempo que esse respeito vai ser mútuo. Então, depende do que tu vai falar com ela. Pra mim foi tranquilo. Nesse ponto também então ajudou pelo fato de você conhecer essa galera toda que atua aqui em Pomerode. Sim, isso foi muito bom. Tanto assim, vou até dar um exemplo. Eu apitei um jogo semifinal lá no campo do Grêmio. Era Olímpico e PFC, um ano. Né? O Ale me chamou, falei, não, tranquilo. Aí eu fui. Como eu conheci o pessoal do PFC e não conhecia o pessoal do Olímpico, o pessoal do Olímpico, a maior parte é de Blumenau. Ali de Blumenau, né? Alguns eu conhecia, eu chamava pelo nome. Cara, teve um jogador do Olímpico que chegou e falou pra mim: pô, tu chama os caras pelo nome e nós tu não chama pelo nome, não sei o quê. Eu falei, cara, mas eu não chamo vocês pelo nome, coisa. Eu chamei pelo nome porque eu conheço. Mas isso aí vai ficar. Sendo que acabou o jogo. Se eu não tiver errado, eu acho que o PFC perdeu o jogo. E os caras vieram e me deram os parabéns pela arbitragem. Duas equipes aí. E ele falou, não, professor, pô, desculpa lá, porque como chamava, achava que tu ia puxar pra eles, sabe? Sim. Não, cara, eu sempre fui coerente. Não interessa. Se é o meu irmão que tá jogando do outro lado, é o meu pai. Se eu tiver que expulsar, eu vou e expulso. Não tenho essa... Tanto que com isso você conseguiu ganhar o respeito dos jogadores, das pessoas com que você convive, né, Zé? Sim, eu acho assim, cara, que eu ganhei muito respeito, porque assim, eu acho que se não tivesse ganhado o respeito, hoje em dia eu ia no campo e o pessoal ia estar me xingando, eu não ia ser bem recebido, né? Hoje em qualquer campo que eu vou aqui dentro do Sex Society, eu não posso ter uma reclamação. Eu sou super bem recebido, bem tratado, tá? Então eu não posso ter reclamação de dizer, esse campo eu fui maltratado, esse não. Chega, cara, tu vai, conversa, pessoas vêm, te cumprimentam, como é tu tá, sabe? Então, quer dizer assim, isso é uma satisfação que eu tenho. Porque eu sei que eu estou fazendo o meu trabalho correto. Tá certo. Vou entrar num assunto que realmente tem movimentado, né, principalmente as rodas de conversa aqui na cidade de Pomerode com relação à arbitragem. A arbitragem eu não falo. Fala assim, né? Não vai fugir da raia, né? Até porque a gente sabe, claro, a gente é muito coerente também naquilo que a gente fala, né, Zé? E eu acho que você conquistou o respeito justamente por isso, né? Como você falou, por sempre querer ser coerente, sempre querer ser correto nas tuas decisões, né? E a gente tem visto algumas situações, né, que culpam, de repente, a arbitragem por certas coisas que estão acontecendo aqui na cidade de Pomerode. Você que faz parte desse meio, você aí que também é uma pessoa benquista, como é que a própria Liga Pomerodense, como é que a própria arbitragem lida com isso, com essas cobranças, muitas vezes com essas críticas que estão acontecendo, principalmente do ano passado para cá, né, que a gente tem visto aí algumas situações? Sim, Bob. Eu sou bem coerente nesse ponto, tá? Todo árbitro que sai de casa, ele sai para fazer o seu trabalho e fazer o seu trabalho correto, tá? Com certeza. Tu não vai lá, vou lá para brincar, não. Tu tá vindo lá para fazer um trabalho, tá? Errar é humano, tá? Se tu errar um lance, beleza. Árbitros da FIFA, CBF, nós estamos vendo hoje em dia, estão errando, tá? E eles estão preparados para isso direto, tá? Porque eles têm que passar pela federação deles para poder arbitrar. O nosso caso aqui, a gente não tem tanto essa preparação, mas o pessoal vai e não vai mal intencionado. Só o que acontece? Eu falo porque eu falo com os jogadores e tudo. Cara, se tu dá, às vezes, uma falta invertida, o jogador já quer partir para cima e agredir o árbitro. Tá? Às vezes, cara, como representante, eu escuto muito isso. Tá? Que eu estou aí do lado do banco, eu escuto. Às vezes, o cara mesmo do banco, do próprio time, assim, não foi, cara. Não foi. Para quieto, não para de xingar o juiz. Então, eles estão vendo que não foi. Então, para que tu vai seguir xingando o juiz, né? Aí, outros também, assim, cara, que eu já vi, né? Hoje eu vou jogar contra tal equipe. Eu tô indo lá hoje eu pego aquele cara que naquele jogo lá ele me deu a chegada. Então, quer dizer... Já vai mal intencionado. Né? Ele já vai mal intencionado. Aí chega lá, brigam, tá? Aí depois tu vai dizer que a culpa é do árbitro? Calma aí. Tem que ter essa coerência. Sim, com certeza. Não é por causa de um cartão errado, alguma coisa, que tu vai agredir uma pessoa, né? Hoje em dia não se pode mais ter esse tipo de atitude, né? Não pode ter esse tipo de atitude. E ainda continua, sabe? Jogadores xingando o dirigente de outra equipe, sabe? Então, quer dizer,
tem que acabar isso dentro do futebol. Aí o pessoal põe culpa dentro da arbitragem, sabe? A gente relata, hoje em dia nós temos como WhatsApp, acabou a rodada de bairros, todo mundo se comunica dentro do WhatsApp, tá? O pessoal põe, ó, aconteceu isso aqui no campo, a minha arbitragem foi boa, tudo. Aí a gente agora, o senhor Ademar disponibilizou, que é o presidente da liga, disponibilizou a liga para a gente se reunir após as partidas. Foi o que aconteceu. A gente acabou os jogos, as duas equipes de arbitragem que estavam nos campos foram para a liga para debater sobre os jogos. Tá? E isso agora está sendo direto. Então vocês conversam entre si, debatem, trocam ideias, justamente, claro, para tentar melhorar essa questão da arbitragem e tentar minimizar os erros também, né, Zé? Sim, isso é importante aí... essa troca de ideias, né? Não, sim, isso aí é importante, porque assim, um comenta o assunto do outro, tal fulano, isso. Pô, eu fiz assim, será que essa falta estava correto em fazer? Sabe? Outra também ferramenta muito boa para nós hoje em dia, nós conseguimos, como vocês estão fazendo as filmagens das partidas, nós pegamos o lance e... Vou até dar um exemplo. O Rodrigo da Silva. O Rodrigo teve jogos que a gente fez, que depois dos jogos, que vocês filmaram, nós pegamos o lance para analisar se realmente foi feito, sabe? Foi ou não. A gente sempre fala, ressalta o lance da final do ano passado, o jogo Floresta e Veracruz, né? Veracruz e Floresta lá em T Central, que a bola bate na mão do Chico, mas ele estava com a mão dentro do gol, né? Então realmente ele legitimou, a filmagem legitimou esse lance e mostrou que a arbitragem estava correta naquele momento. Se por acaso não tivesse a filmagem, talvez estaria dúvida até hoje, né? Sim, outra coisa também aqui, tem à tua frente, não é que tem uma crítica, né, mas falando assim, como eu falo, teve uma colocação de vocês no jogo que o Maurício apitou, da expulsão do Bruno e do jogador Floresta, agora não me lembro o nome dele. O Chipote, não. É o Chipote, isso, tá. Que os dois se agrediram, as coisas, que foi visto nas imagens que estava mostrando. Só que eu não me lembro agora, não vou falar porque eu não me lembro quem fez esse comentário, que eu escutei e eu estava embaixo. Fizeram o comentário, falaram assim, mas o juiz poderia ser tolerante, aí não precisa expulsar porque tem que ser um pouco tolerante, né? Mas eu acho assim, ele fez o correto. Foi uma agressão, não, com certeza. Ele fez correto. Então quer dizer assim, ao mesmo tempo, claro, vocês estão, é o comentário de vocês, lógico, a visão de vocês. Respeito totalmente. Mas depois a gente também destacou que ele manteve o critério sim, não, mas o jogo, né? mesmo, não, isso eu vou chegar lá. Vocês falaram, não, o critério dele, mas assim, o critério dele foi do começo ao fim. Exatamente, ele foi correto. A mesma coisa. E assim, vamos colocar, se ele não expulsa aqueles dois jogadores naquele momento, com certeza, o jogo podia sair para outra situação. Ele blindou o jogo de uma maneira perfeita. Ele blindou aí, sabe? E isso então... a gente conseguiu entender no final do jogo. Sim, então, realmente cara, o comentário na hora, por isso que eu digo. Ele estava o comentário, correto, assim, vocês fizeram uma visão no comentário, eu estava embaixo. Lógico. Né, a gente tem uma outra visão. Não vou, mas a visão do Zé é proteger o árbitro. Não, que ele brindou, a partir daí o jogo correu tranquilamente. E o mais importante, manteve o critério em todas todas as marcações, em todas as faltas, inclusive nas outras duas expulsões também, né? Sim, né? Então, quer dizer assim, às vezes são colocações até da imprensa que, que levam a julgar, sabe? Então, quer dizer, a gente tem que cuidar muito com certeza. O que fala, o que se expõe. Mas de qualquer maneira, eu acredito que a direção de arbitragem de Pomerode também está consciente de tudo o que está acontecendo e realmente ela está trabalhando para que esse tipo de situação não aconteça mais, que não aconteçam também cenas desagradáveis como a gente viu ano passado de brigas e confusões nos campos, né? Não, sim, a gente está cuidando, tanto que assim, a reciclagem está sendo enorme, tá? Hoje em dia nós temos árbitros federados, já mais árbitros federados, né? As coisas. Teve agora, sei que você não fica por dentro, teve da Federação de Futsal em Florianópolis, tá? 4 árbitros nossos foram, tá? Então, quer dizer, o que tem de curso, a Liga está disponibilizando para os árbitros. Então, quer dizer, isso tudo é reciclagem que nós estamos tendo hoje em dia. Afinal, para um campeonato de nível, né, como é o de Pomerode, se os jogadores se preparam, a arbitragem também tem que seguir isso. Tem que se preparar. Então, quer dizer assim, o pessoal fala, mas o Klaus começando.
Tudo bem, o Kraus começando. Mas hoje em dia, o Kraus é um árbitro federado que está saindo em escalação direto pela Federação Catarinense. Então, quer dizer, os observadores, se ele está saindo direto nas escalas da federação, sinal que os observadores estão... Que ele tem potencial. Que ele tem né? potencial, sabe? Então, quer dizer, criticar, primeiro vamos esperar. Não é porque aquele jogo ele foi mal. Aí quando tu chega no campo, até no bairro isso acontece, tá? Tu chega, lá vem aquele juiz de novo, não sei o que, aquele dia ele errou. Errou aquela vez lá? Às vezes ele nem errou lá, mas ele acha que errou. Já vem de novo. Aí que vai vir cair. Se que eu não te cuidar, tu vai ver só na saída aqui, nós vamos fazer. Deixa nós trabalhar primeiro. Depois, se vocês querem fazer alguma coisa, faz alguma crítica. Pode fazer. Hoje em dia tem Facebook, tem essas redes sociais, tem tudo. Faz dentro aí alguma coisa. Eu vou levar na liga porque não... Tem os meios de fazer formalmente, né? Tem formalmente. Uma reclamação, né? Sabe? Então, quer dizer, não precisa, deixa aí fazer o trabalho. Aí, se o cara fez o trabalho dele correto, vou lá e dizer, parabéns. Sua arbitragem foi perfeita. Sabe? Esse é o Zé Maria, coerente como sempre, né, nas suas colocações, e é claro que é importante também para engrandecer o esporte. Só que para finalizar a nossa entrevista, nessa segunda parte da nossa entrevista, a gente também está falando com o Zé, treinador, né, que já foi treinador do Juventus e atualmente está treinando a equipe do PFC. Como é que está sendo essa experiência para você agora fora de campo? Isso quer dizer que realmente dentro de campo é só batendo a bolinha recreativa, mas agora como treinador é um outro desafio, né? Sim, é um desafio e tanto, tá? Foi um desafio no Juventus do ano passado, né? Uma coisa, lamentavelmente, não fizemos uma boa campanha, não conseguimos se classificar, né? Mas assim, cara, o respeito que o pessoal teve, por mim, foi muito importante. E também o ano passado eu recebi um convite da comissão do PFC para treinar o PFC, cara. Eu aceitei de boa, porque assim, eu já fazia parte. Conheço os jogadores, venho novos jogadores, sabe? Então, assim, aos pouquinhos eu estou conseguindo colocar o meu estilo que eu quero que ele jogue. E isso já aconteceu bastante. Porque alguns estão acostumados, tem que jogar assim, assim. Eu já não. A minha equipe já tem que trabalhar mais a bola. Sabe? Então, quer dizer, e nós temos jogadores para isso. Vamos ver. Aos pouquinhos a gente vai adquirindo também um pouco de experiência, tudo. O que eu aprendi, eu tento passar para o pessoal mais novo. Até porque você teve grandes professores, né? Assim, e assim, não é até o mais novo, tem gente até da mesma idade, sabe? A gente tenta, mas aí com ele fica mais fácil, né? Já. Mas é que pessoas novas, tudo é um pouco mais difícil tu colocar, mas aos pouquinhos tá indo. Quais são os campeonatos aí que vocês vão participar esse ano? A gente vai definir ainda, um campeonato nós vamos. E assim, outra coisa também, até é bom colocar, já deu essa abertura do PFC, quero bem colocar. Pessoas estão falando que o PFC acabou. Tá? O PFC não acabou, mas apenas não disputamos um campeonato, porque a maior parte dos nossos jogadores estava disputando o campeonato de bairros. Então não dava para nós disputar. Nós teríamos que fazer uma outra equipe para poder disputar, e nós não queríamos fazer isso. Até porque o próprio nome diz, é parceria futebol clube, parceria, então, né? E nós não queríamos fazer isso, né? Então, quer dizer, para quem acha que o PFC está morrendo, não está morrendo. Nós temos a nossa comissão e nós estamos trabalhando por trás para poder. E vai vir muito forte. E vem muito forte, como a gente sempre quer, né? A gente quer sempre disputar beirando o título. Tá certo. Esse é o Zé Maria, conhecido aí de todos, né? Ex-jogador, profissional, ex-jogador do Amador também, atualmente atuando aí como representante, mesário da Liga Pomerode de Esportes e também treinador. Esse homem tem história, né? Tanto que a gente teve que fazer 2 programas com ele para ele poder contar um pouquinho aí da história dele para os nossos internautas e com certeza ficou muita coisa de fora. Mas de repente a gente pode agendar mais uma vez com ele aí, porque realmente esse cara conhece, é um exemplo aí de humildade e também de personalidade forte, é o que a gente precisa hoje em dia, né? O que realmente move aí a humanidade. Zé, quero agradecer imensamente a sua presença aqui no programa Contra-Ataque, aqui nos estúdios da TV JP. Obrigado mais uma vez. Parabéns pela tua trajetória de vida e uma trajetória esportiva também, e que você continue sendo aí essa inspiração para a gente dentro do esporte. Eu que agradeço pelo convite, Bob, dando essa oportunidade, né, de vir falar um pouco de mim, porque assim, tu já conhecia, né, que a gente está sempre junto, mas tem pessoas que não conhecem, acho que e foi como eu comentei contigo. Ninguém precisa saber o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, sabe?
Eu quero apenas que eles reconheçam o Zé Maria, como eu passo hoje em dia na rua, todo mundo, pô, e aí Zé, não sei o quê, sabe? Até a gurizada que está começando, como eu arbitrei na campeonato escolar, sabe? Eu respeito o que eu quero e eu vou continuar sempre sendo a mesma pessoa. E muito obrigado e parabéns pelo teu programa. Valeu, Zé. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. O Rudinei Barbosa da Silva falando aí sobre a sua vida esportiva e também sobre a sua vida pessoal aqui no programa Contra-Ataque, esse bate-papo esportivo com personalidades de Pomerode e da região. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Toda sexta-feira, um convidado aqui nos estúdios da TV JP, só aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. A TV JP aproximando o esporte de você. Um abraço!